aí pessoal, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo da série, o tema é ficha técnica, como vocês viram no título do vídeo. A ficha técnica é a receita de um restaurante profissional. Assim como a minha avó tem o seu livrinho de receitas guardado perto da cozinha, você no seu restaurante também tem que ter fichas técnicas bem acessíveis para todos os funcionários. A função da ficha técnica é padronizar tanto a qualidade quanto os custos de uma produção. Ela também serve para auxiliar no treinamento de novos funcionários. Você pode dividir a ficha técnica em duas. Uma gerencial, para lhe auxiliar na gestão de custos, e outra operacional, para ajudar a cozinha e também garçons a compreender melhor do que é feito um prato e como é preparado. Então, vamos montar uma ficha técnica gerencial. Não existe uma forma exata de se fazer a ficha técnica. Você deve fazer da maneira que melhor atender às suas necessidades. Mas existem algumas coisas que não podem faltar em nenhuma ficha técnica, como por exemplo o nome do produto, no nosso caso é um hambúrguer cheddar, o rendimento, os ingredientes utilizados, uma coluna só para os ingredientes utilizados, a unidade de compra desses ingredientes, quanto nós queremos que essa receita tenha ao final, daqui a pouco você vai entender melhor isso, o fator de correção, a quantidade corrigida, o custo desse ingrediente e o custo total. Vamos lá. O primeiro ingrediente de um hambúrguer é a carne. Aqui no caso a gente vai usar o A100. A gente compra 100 em quilograma. Nós queremos que esse hambúrguer, ao final de todo o processo de produção, tenha 0,09 quilos, ou seja, 90 gramas. Nós estamos trabalhando em quilo, porque se você transformar para grama, quando chegar aqui para calcular o custo total, você vai ter que transformar de novo para quilo para calcular o custo. Então vamos trabalhar em quilo já para facilitar o nosso trabalho. O fator de correção é utilizado para saber a quantidade real de alimentos que deve ser comprada, levando em consideração as perdas provenientes do preparo. Por exemplo, as cascas de cebola, nervos ou excesso de gordura da carne e etc. Com o fator de correção, você coloca essas despesas com perdas dentro do preço do produto. Portanto, vai sair do bolso do cliente, não do seu. Nós também poderíamos trabalhar com uma outra constante chamada fator de cocção. Mas para facilitar eu preferi juntar as duas. Portanto, esse fator de correção que você está vendo aqui inclui as perdas ou ganhos de peso do processamento e da cocção desse hambúrguer. O fator de correção é uma constante que você consegue a partir da divisão de peso líquido por peso bruto. Algumas pessoas fazem a fórmula ao contrário, peso bruto dividido por peso líquido. Principalmente na internet você vai encontrar pessoas trabalhando assim. Não é errado. Você só precisa tomar cuidado na hora de calcular a quantidade corrigida. Porque a primeira fórmula, peso líquido por peso bruto, existe uma maneira de calcular a quantidade corrigida e a segunda fórmula, uma outra maneira. Então vamos dar um exemplo. Você comprou 1 kg de A100. Desse 1 kg você conseguiu produzir 800 gramas de hambúrguer já pronto e já grelhado. Então, você vai dividir 800 gramas por 1000 e vai ter o fator de correção de 0,8. Então, você vai calcular a quantidade corrigida da seguinte maneira. Vai digitar igual para iniciar uma função no Excel, vai selecionar dando um clique na célula de quantidade usada,
vai colocar a barra, que significa divisão no Excel, e dividir pelo fator de correção. Então, o que você disse aqui é que a quantidade corrigida é igual a quantidade usada dividido por fator de correção. Então, você vai ter que, para fazer 1 kg, para fazer 0,09 kg de hambúrguer, você precisa de 0,11 kg de acém. Se você tivesse utilizado a segunda fórmula, você teria que o fator de correção é igual a 1,25, 1,25. Portanto, para calcular a quantidade corrigida, você não deveria dividir a quantidade usada pelo fator de correção. Você, na verdade, teria que multiplicar. Então, você selecionaria a célula de quantidade usada, pressionaria asterisco, que representa a multiplicação no Excel, e selecionaria a célula do fator de correção. Então, você teria o mesmo número. Vou voltar à primeira fórmula, que é a que eu estou mais acostumado. No custo unitário, você vai digitar o preço do quilo do acém, que no caso é R$ 13,99. Portanto, o custo total vai ser igual à quantidade corrigida, você vai clicar na célula, vezes, asterisco, vai selecionar a célula de custo unitário. Então, o que você está dizendo é que custo total é igual a quantidade corrigida vezes custo unitário. Isso significa que, para produzir um hambúrguer, você gasta R$ 1,57 de acém. Agora vamos colocar o queijo cheddar. Você também compra em quilo. E a gente vai usar 0,03 kg. O fator de correção do queijo é irrelevante. Você praticamente não perde queijo. Na verdade, você não perde queijo em nenhum momento da produção. Todo queijo que você compra pode ser utilizado. Então, você só precisa colocar o custo desse queijo. É R$ 15,87. E na hora de calcular o custo total, você vai digitar igual a quantidade usada vezes custo unitário. É claro que dessa vez nós usamos a quantidade usada e não a quantidade corrigida, porque não teve fator de correção, então é só a quantidade usada. Vai digitar Enter. Então, o que você tem aqui é que você utiliza 47 centavos de queijo cheddar. Eu vou pular para o sachê de ketchup. O sachê de ketchup você compra em caixa, e nessa caixa vem 170 unidades. Então, para descobrir o quanto isso custa dentro do seu hambúrguer, você precisa fazer uma pesquisa e ver quanto o seu cliente consome. Digamos que seu cliente consoma 2 unidades dessas 170 unidades que vem na caixa. O cálculo que você vai fazer é o seguinte: 2 unidades está para X, assim como 170 unidades está para 100. Então, nessa célula que a gente deixou vazia, você vai digitar igual, abrir parêntese, selecionar o 2, multiplicar pelo 100, fecha parêntese, divide por 170. O que você tem aqui é que o seu cliente consome 1,17% de caixa. Só que você sabe que para trabalhar com esse número
matematicamente, você precisa dividir por 100. Então, o seu cliente consome 0,011 de ketchup. Você também poderia dividir o preço da sua caixa pela quantidade que vem. E aí depois multiplicar esse preço que iria aparecer pela quantidade usada. Você que decide a maneira como você quer trabalhar. Então o preço do ketchup é R$10,79. Então o custo vai ser igual à quantidade usada vezes o custo unitário. Você vai fazer o mesmo cálculo para o sachê de maionese e para o fardo de refrigerante. Você vai descobrir a porcentagem, ou então você vai dividir o número do... Ou melhor, eu vou fazer aqui para mostrar para você como fazer. Você tem que o seu refrigerante custa R$18 e vem 12 unidades no fardo. Então o que você vai fazer é dividir R$18 pelas 12 unidades e vai descobrir que cada unidade custa R$1,50. Então, no seu hambúrguer, você vai gastar R$1,50 de refrigerante. Quando você já tiver calculado todos os ingredientes, você vai digitar total, vai vir na última célula do custo total, vai digitar igual, sum, abre parêntese e vai selecionar todas as células de custo total. Vai fechar parênteses e pressionar Enter. O que a gente fez aqui foi pedir para o Excel somar todo o custo da nossa ficha técnica. Se o seu Excel for em português, essa função deverá ser substituída por soma. Como o meu Excel é em inglês, a função é sum. Agora, para descobrir o preço, você deverá criar 3 colunas. Uma coluna com a descrição, outra coluna com o valor e outra coluna com a porcentagem. Após digitar todas essas variáveis, você vai começar a preencher o valor. O CMV da ficha técnica, o CMV desse produto, você já descobriu que é 4,5. Você pode digitar o número ou simplesmente digitar igual e selecionar a célula. O preço de venda, você decidiu que vai ser R$14,90.
Portanto, esse número é 100%. Para descobrir quanto o CMV vale em relação ao preço, você vai digitar igual, abrir parêntese, selecionar a célula do CMV, multiplicar pelo 100%, fechar parêntese e dividir por 14,9. Então você vai ter que o CMV equivale a 30,70% do preço de venda. Para calcular o quanto de custos fixos tem dentro do preço do meu hambúrguer, você vai precisar entender um pouco de DRE. A DRE é a sigla para Demonstrativo de Resultado do Exercício. A DRE é um relatório que você tem sobre o desempenho financeiro da sua empresa. Atualmente, ela é uma obrigação legal, ou seja, todas as empresas têm que fazer. E geralmente ela é feita pelo software que imprime as suas notas fiscais. No terceiro vídeo, se eu não me engano, a gente vai aprender a fazer uma DRE. Aqui na DRE a gente percebe que os custos fixos equivalem a 20% da receita bruta. Então a gente vai vir aqui e vai colocar custos fixos 20% da receita. Os custos variáveis são 10% da receita, os impostos são 7% da receita e a margem de lucro é você que vai escolher, digamos que você queira 30%. Então, para descobrir os custos fixos, é uma regra de 3 muito parecida com o que a gente fez para o sachê de ketchup e para calcular a porcentagem do CMV. Você vai digitar igual, abrir parêntese, selecionar a célula do 14,9, multiplicar pelos 20, fechar parêntese e dividir pelo 100. Então você tem que os seus custos fixos são R$ 2,98. Para os custos variáveis, a mesma coisa. Igual, abre parêntese, célula do preço, vezes porcentagem dos custos variáveis, fecha parêntese e divide por 100. R$ 1,49 de custos variáveis. De imposto, mesma coisa, igual, abre parênteses, ok. Agora, o que é um markup? Markup ou taxa de marcação é quanto você tem que aumentar no valor do seu CMV para conseguir pagar todas as despesas e obter o seu lucro desejado. A fórmula para descobrir o markup é preço de venda dividido por custo da mercadoria vendida. Você tem que o seu markup é de 3,25. Então, agora eu só vou chamar a sua atenção para tomar um cuidado. Se você colocar mais uma linha aqui na precificação do seu produto com a descrição de total, você vai poder somar todas as despesas e somar também toda a porcentagem dessas despesas. E aqui é curioso porque era para estar dando 100%, concorda? Mas está 97%. Isso aqui
Isso aqui não vai afetar muita coisa no que você planejou, no que você espera. Mas se você colocasse um preço menor, de 12,9, você teria 102%. Isso significa que 2% da sua margem de lucro não está cabendo dentro do preço que você determinou. Então você teria que abaixar, no mínimo, esses 2%. Mais ainda, para esses decimais aqui, 27% é o que você realmente estaria lucrando vendendo a 12,9. É importante você tomar cuidado com isso, para na hora de criar o seu preço, não colocar um valor achando que está lucrando uma determinada porcentagem sem estar, porque não vai estar cabendo dentro do seu preço de venda. Ok, agora finalizamos a ficha técnica gerencial. Vamos para a ficha técnica operacional. Aqui você percebe que não tem segredo nenhum. A única coisa que é obrigatória aqui na ficha técnica operacional é o nome do produto, o rendimento, o modo de preparo e a foto de como deve ficar o produto ao final da preparação. Se você quiser dar uma caprichada, você pode colocar dicas de APPCC. O que é esse APPCC? É a sigla para Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Basicamente, são dicas de segurança alimentar. Então você pode colocar aqui para auxiliar o seu cozinheiro. É isso, não tem segredo. Acho que só de olhar você já entendeu aqui como é o esquema. Só colocar o modo de preparo, ele deve ser escrito de maneira bem clara, bem simples, com o máximo de detalhes possíveis. Por exemplo, molde 100 gramas de carne moída a 100, no formato de um hambúrguer com 13 centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de altura. Tempere o hambúrguer com 1 grama de pimenta do reino, aqueça a grelha e coloque o hambúrguer, e por aí vai. Para finalizar, eu quero fazer 2 comentários. O primeiro é que você já deve ter percebido que se você não for vender o produto por peso, você não precisaria fazer a correção aqui na ficha técnica. Produtos como brigadeiro, pipoca, churros, onde ou é muito difícil ou é desnecessário calcular o fator de correção, você pode simplesmente calcular o custo através do quanto foi utilizado para produzir aquele produto. O segundo comentário é que existe uma outra forma de calcular o CMV. Você pode usar a seguinte fórmula: CMV é igual a estoque inicial mais compras realizadas menos estoque final. Exemplo: você abriu o seu restaurante e percebeu que tinha R$ 1.000 no estoque. Achou pouco e fez mais R$ 500 de compras. Então você abriu o seu restaurante com R$ 1.500 no estoque. No final do expediente, você contou o estoque e só tinha R$ 200 em produtos. Isso significa que o seu CMV é igual a R$ 1.300. O problema de calcular o CMV através desse método é que você não tem informações suficientes para tomar decisões. Com a ficha técnica, você sabe qual produto é mais lucrativo, qual produto está muito caro para produzir, e assim por diante. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos, clica no joinha e, por favor, compartilha. O próximo vídeo do canal será sobre fluxo de caixa,
O principal objetivo do fluxo de caixa é organizar as despesas de um restaurante. Ele também proporciona uma projeção do desempenho dessa empresa. Vocês vão gostar bastante. Até a próxima.